Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o nosso quadro do Gênesis a Apocalipse. Estamos analisando o livro de Juízes. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Débora e Baraque, livrando Israel das mãos de Jabim e de Sísera, o seu comandante. No conteúdo atual, estaremos falando sobre a libertação de Israel dos inimigos através de Gideão. Israel volta a pecar e se torna escravo dos midianitas, que, de forma cruel, subjuga os filhos de Jacó. E como sempre, aquele ciclo vicioso do pecado, da escravidão, o sofrimento, o arrependimento, o clamor, a libertação por Deus, por um ato de misericórdia. Por isso eu peço a você que deixe o seu comentário, dê um joia, se inscreva em nosso canal, nos motivando a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas que você conhece. 1249 aproximadamente antes de Jesus Cristo, no texto em que nós iremos observar, que se encontra em Juízes, no capítulo 6, estaremos, portanto, a partir daí, analisando alguns fatores com relação ao varão chamado Gideão. Estaremos analisando aqui o sofrimento de Israel, Gideão e o anjo do Senhor, Gideão e os altares, Gideão e a unção, e, finalmente, Gideão e a confirmação de uma grande vitória em sua vida. Como o texto se amplia para os capítulos 7 e capítulo 8, onde estaremos observando aqui o exército de Gideão, a apostasia de Gideão, nós iremos fazer por etapas a análise da vida deste grande guerreiro chamado por Deus. Pois bem, queridos irmãos, Midian, no texto sagrado, oprime Israel. O Senhor levanta Gideão, que foi o quinto libertador dos israelitas. Gideão, aqui no texto, derruba o altar de Baal e conclama a todos que lutarão por Israel. Ele intenta formar um poderosíssimo exército para combater contra os inimigos. Depois usa uma lã para verificar se Deus realmente o chamou para resgatar Israel.
foi um libertador perspicaz, um libertador paciente e prudente, que pediu e fez algumas provas para saber se realmente Deus estaria com ele na batalha. É o tipo de pessoas que pedem a Deus a confirmação para proceder em algo. Isso é bom e maravilhoso para o cristão quando coloca Deus no centro da sua vida. E qualquer coisa que intenta fazê-lo, procura a orientação divina para fazer a coisa certa, no lugar certo e na hora certa, pela presença e pela vontade de Deus. Por isso, iremos analisar aqui Gideão e o sofrimento dos filhos de Israel. No capítulo 6, versículos de 1 ao 10, o sofrimento de Israel. No versículo 1, a Bíblia mostra a rebelião de Israel. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Novamente, portanto, os filhos de Israel, os israelitas, se voltam para a idolatria e deixa de seguir a Deus, de cumprir com as suas promessas, com seus compromissos religiosos com Jeová. E evidentemente isso atrai a ira divina. E assim Deus dá a Israel a retribuição pelo seu pecado, a retribuição pelo seu erro, versículos 2 ao 6. O Senhor permite que os cruéis midianitas oprimam Israel durante 7 anos. Débora conseguiu estabelecer a paz por 40 anos. Quando as coisas voltaram normal, a vida seguia o seu curso numa normalidade maravilhosa, sem guerra, sem conflito, sem sofrimento. Mas, acostumados com a boemia, com a coisa boa, com água fresca, comida na mesa, geralmente as pessoas terminam esquecendo de Deus. Só lembra de Deus na hora do conflito, das aflições. E foi isso exatamente que aconteceu com Israel. Depois que Débora e Baraque entregou a nação livre, segura, voltando à prosperidade, apenas passou 40 anos de vida e eles começaram a desviar-se do Deus de Israel para a idolatria, para o culto pagão. E nos versículos 2 ao 6, a Bíblia nos mostra a retribuição de Deus, pois Deus não tolera apostasia, rebeldia. Vejamos o que diz o texto sagrado. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas,
Olha isto. Nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Você percebeu a calamidade que os israelitas sofriam, ao ponto de não terem nem mesmo uma tenda para abrigar a sua família? Pois os midianitas, com outros povos unidos, devastavam tudo, levavam as plantações, os animais, as tendas. Israel tinha que correr para os buracos das montanhas se quisesse escapar com vida. É o resultado do pecado que fere a santidade de Deus. E sendo assim, meus amados, Deus permitiu que Israel passasse por esse sofrimento. E assim o que ocorre no texto seguinte é que Deus levanta por misericórdia um profeta. Deus envia um mensageiro para repreender os israelitas. E aqui eu volto a repetir que Deus, mesmo numa época de calamidade religiosa, de apostasia, 1249 a.C., Deus tinha os seus remanescentes fiéis. Pois quando se trata de assuntos relacionados a Deus e ao seu povo, quando você estiver lendo qualquer história bíblica, procure entender se a mensagem se refere a Israel de modo nacional, de modo família ou de modo individual. E aqui nós estamos vendo Israel, pelo menos numa localidade de Israel, a aflição desse povo sendo subjugado pelos midianitas cruéis e seus aliados. E Deus envia um profeta lá. Israel estava tão mergulhado na ignorância religiosa que nem conseguia perceber a causa do seu sofrimento. É justamente os males causados pelo pecado. A pessoa termina esquecendo que ele é o causador do seu próprio sofrimento. De que se queixa o homem? Do seu próprio pecado, diz a Bíblia. E foi preciso um profeta ser enviado por Deus para abrir a mente deles, para fazer com que eles compreendessem que o sofrimento que eles estavam passando, permitido por Deus,
eram resultados dos seus próprios procedimentos pecaminosos diante da santidade divina. Por isso, no versículo 7 ao 10 do capítulo 6, a Bíblia diz o seguinte: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Esta mensagem causou, evidentemente, um despertamento espiritual em Israel, e ambos então começaram a perceber a gravidade do seu erro. E aqueles partem, portanto, para súplica, oração, pedido de perdão, parte para uma busca e uma entrega aos controles e domínios do Senhor. E aí, então, nós temos na sequência desse texto a presença do anjo do Senhor na história, promovendo então os princípios de libertação dos filhos de Israel. Mas isto nós veremos na nossa próxima análise, querendo Deus. Fique com Deus. Verifique as causas do seu sofrimento. Quem sabe você está chorando e culpando alguém pelo seu sofrimento, pela sua dor, quando, na verdade, você é o responsável por tudo isso. Calma, Deus não rejeita você pelos seus erros cometidos. Ele abre portas, oportunidades, para que você, como filho de Deus, perceba, se arrependa e volte aos domínios do Senhor. Deus não açoita bastardos, mas aos filhos ele disciplina. Fique com Deus e até a próxima, quando estaremos analisando Gideão e o anjo do Senhor.